detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixe-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, obreiros da casa, da obra do Senhor, nós bem conhecemos esta história, esta narrativa, e quando nós pensamos neste homem chamado Eliseu, ele aprendeu muito com Elias. Ele participou do ministério de Elias, ele foi chamado por Deus e o profeta Elias o encontrou. Mas antes que o profeta Elias o encontrasse, Deus já o tinha encontrado trabalhando com aqueles bois. E é interessante nós notarmos sempre que quando Deus chama alguém, este alguém está sempre ocupado. Deus não chama para a sua obra pessoas que estão desocupadas. Deus chama sempre aquele que está em atividade. É interessante quando nós lemos este texto, é um texto muito conhecido e nos fala sobre esta mulher em que nós não sabemos qual é o nome dela, apenas conhecemos ela como sunamita, pois era da cidade de Sunem, que significa lugar de repouso do hebraico. Esta mulher não tinha um nome para que possamos conhecer. Mas é interessante que como Deus gosta de trabalhar com anônimos, ela era anônima aqui embaixo, mas muito conhecida por Deus. Era uma mulher temente a Deus, era uma mulher bondosa de coração, era uma mulher que soube reconhecer um santo homem de Deus. O texto nos fala que quando Eliseu
passava sempre. Eliseu era o caminho, o trajeto que ele usava para chegar aonde ele sempre estava buscando ao Senhor, Monte Carmelo. E esta cidade de Sunem fazia parte da sua caminhada, da sua trajetória. Caminhava de 30 a 40 quilômetros aproximadamente. E o que nos chama a atenção neste texto é que esta mulher, que era rica, ela era bondosa, ela tinha um coração voluntário, ela era liberal, e ela, juntamente com o seu marido, ela era submissa ao seu marido, porque o texto nos diz que ela, observando que Eliseu passava sempre de frente à sua casa, à sua fazenda, o seu sítio, era uma família de posse. Ela fez uma observação ao seu marido, verso de número 9. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre, não é uma vez, não é duas, não é 5, ele sempre está passando aqui, e não apenas que ele está de passagem, ele é um santo homem de Deus. Ela reconheceu em Eliseu a presença de Deus. E ela não disse apenas ele é um homem de Deus, ela disse ele é um santo homem de Deus. Sempre passava por lá. O obreiro tem que estar sempre em atividade. Nós não fomos chamados para ficarmos de braços cruzados. Nós fomos chamados para servir a Deus, para ganhar almas para Jesus. Nós devemos estar sempre em atividade, pregando a palavra de Deus, pregando esperança, falando do céu. Nós não fomos chamados para falar apenas e tão somente de questões sociais, políticas, mas nós fomos chamados para dizer a esta nação: há um Deus nos céus, ainda há uma esperança. Jesus continua salvando, Jesus continua curando, Jesus continua libertando. Glória a Deus. Esta mulher observava aquele homem. Ela viu como um santo homem de Deus, este que passa sempre, constância. Ele sempre estava indo em direção ao Carmelo para orar, para meditar, para buscar a presença de Deus. E é interessante, queridos irmãos, que nós notamos nesta mulher a liberalidade para com as pessoas. Ela não era presa na sua riqueza, ela não era uma pessoa avarenta. E ela, ao consultar ao seu marido, este homem precisa de um dormitório. Ela teve uma ideia, porque é interessante nós notarmos que esta família queria ter por perto aquele santo homem de Deus. Como é bom ter um homem de Deus perto de nós. Como é bom ter alguém de Deus junto de nós, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, no nosso dia a dia. Como é bom estarmos cercados aqui esta tarde de homens cheios de Deus, cheios da graça de Deus. Somos falíveis, sim, mas a graça de Deus tem nos sustentado. Glória a Deus. E ela disse ao seu marido: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Mas não apenas um quarto, nós vamos mobiliar aquele quarto. Façamos junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto do muro, para que ele tenha privacidade. E eu gostaria nesta tarde, com a graça de Deus, de pensar com vocês, homens de Deus, obreiros na casa do Senhor, sobre este quarto que foi feito com amor,
com carinho para aquele santo homem de Deus. Eliseu viveu uma época de apostasia, de guerras, de fome, de miséria, mas ele confiava no seu Deus. Ele confiava que Deus haveria de suprir todas as suas necessidades. O homem de Deus tem que ter esta clareza e esta firmeza no seu coração. Nós não vivemos por conta da questão socioeconômica do país em que nós vivemos. Nós vivemos porque Deus nos sustenta. A nossa família está de pé porque Deus tem sustentado. Nós estamos de pé esta tarde porque Deus tem nos sustentado. Glória a Deus. Esta mulher foi muito detalhista, porque quando nós pensamos num quarto, e ela diz: façamos um quarto para ele. O quarto nos fala de privacidade. Vou pedir ao meu amigo, pastor Gessé, para que leia, por favor, Isaías capítulo 26 e o verso de número 20. Glória a Deus. Isaías 26, verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Glória a Deus. Esconde-te só por um momento. Existem momentos da nossa vida em que a resposta está lá no quarto, está guardada no quarto da oração, no quarto da comunhão. E quando nós também lemos, por favor, pastor, Mateus capítulo 6 e o verso 6, o que Jesus nos orientou. Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus lá no quarto da oração. É necessário buscarmos a Deus no quarto da comunhão. É necessário colocar diante de Deus as nossas necessidades lá no quarto da comunhão, aonde não tem flash, aonde não tem, ninguém está vendo, mas o mais importante, Deus está vendo, ouvindo e acompanhando. Tem coisas que Deus responde publicamente, mas foi buscado lá no quarto de oração. Nós estamos aqui esta tarde, mas nós estivemos também lá no quarto de oração pedindo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da tua igreja, abençoa o nosso pastor, abençoa a nossa família. O quarto de oração ainda está de portas abertas para entrarmos, e ao entrarmos lá, o sobrenatural da parte de Deus também entrará. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quarto nos fala de oração e intimidade com Deus. Mas além deste quarto, ela apenas não fez um quarto separado na sua casa. Ela queria este homem de Deus pertinho da sua família. E ela, além de fazer o quarto, ela colocou também lá uma cama. E quando nós pensamos em cama, nós pensamos em repouso, descanso. Quando Davi escreveu o Salmo de número 4, ele estava angustiado. Mas lá no verso 8 ele diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Davi também escreveu no Salmo 3 e o verso 5: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Glórias a Deus. Nós nos deitamos ontem e Deus nos sustentou e nos colocou de pé neste dia. Glória a Deus. Estarmos vivos aqui esta tarde
é um favor de Deus, é a misericórdia dele. Quantas pessoas deitaram-se e não acordaram mais? Quantas pessoas se recolheram na noite de ontem e não acordaram mais? Mas pela bondade, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, tem projetos ainda da parte de Deus a serem realizados na minha vida e na sua vida. Você está vivo aqui esta noite, esta tarde, meu irmão, em nome de Jesus. Tem projetos de Deus para ainda acontecerem na tua vida e na minha vida. Descansa na presença de Deus, glória a Jesus. Aleluia. Ela preparou uma cama para o profeta, mas não apenas a cama, ela colocou lá também uma mesa. A mesa nos fala de provisão e comunhão. Jesus, em sua última ceia, nos ensina 3 lições importantes sobre a mesa. A mesa é lugar de partilha com os outros. A mesa é lugar para dar o seu corpo em favor dos outros. A mesa representa a nova aliança no sangue de Jesus derramado por nós. Mesa nos fala de intimidade relacional. Deus, família, amigos. Até Judas Iscariotes estava na mesa, mas logo saiu dela. E é uma pergunta que fica no meu coração, que nós devemos pensar: quem nós estamos levando para a mesa da comunhão? Quem está sentando-se à mesa na nossa casa? E nós devemos tomar muito cuidado, porque mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de confidências, mesa é lugar de partilha de ideias e de abrir o coração. Esta mulher preparou a mesa para o profeta. Como Deus cuidou e cuida dos seus homens de Deus. Como Deus cuidou de Eliseu, Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem nos dado uma mesa também. Nós hoje acordamos, tomamos café, almoçamos, é a graça, é o favor, é a misericórdia de Deus. Hoje nós estamos vestidos aqui, é a graça, é o favor e a misericórdia de Deus. Pode ser que na nossa mesa não tenha tudo quanto nós desejamos ter, mas Deus tem colocado o suficiente para estarmos vivos. Podemos glorificar e exaltar ao nome do Senhor, porque Deus tem fartado a nossa mesa, não apenas a mesa de comida, mas a mesa espiritual, a mesa da palavra, a mesa que o Espírito Santo trabalha nos nossos corações. Louvado seja o nome de Jesus. A mulher preparou juntamente com seu marido a mesa. Além da mesa, ela teve a ideia de colocar a cadeira. Cadeira nos fala de posição. Deus chamou a cada um de nós para sermos servos dele. E como estamos ocupando essa posição neste mundo? Todo crente salvo em Jesus deve posicionar-se no reino de Deus. Por favor, pastor Gessé, Lucas capítulo 19, do verso 37 ao verso 40, por favor. Glória a Deus. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreenda os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Nós temos um posicionamento na obra de Deus. Não existe neutralidade. Ou nós somos uma bênção, ou nós somos uma maldição. Não existe ficar em cima do muro.
Ora nós estamos de um lado, ora nós estamos de outro. Certa feita, um pastor bem experiente disse uma frase e eu gostei bastante daquela frase. Ele disse o seguinte: não ocupe o lugar de ninguém, mas também não permita que alguém ocupe o seu lugar. Deus te chamou com um objetivo. Em nome de Jesus, ocupe o teu lugar no reino de Deus. Seja uma bênção na tua casa, seja uma bênção na tua família, seja uma bênção onde você trabalha, seja uma bênção onde você estuda, seja uma bênção para a tua vizinhança. Glória a Deus. Posicionamento. Deus nos chamou com o objetivo, sermos usados em suas mãos para a glória do nome dele. Cadeira nos fala sobre posicionamento. É interessante também que ela pensou no detalhe da iluminação. Além da cadeira, ela e o seu marido pensaram no candeeiro. E o candeeiro nos fala de luz, nos fala de Jesus, nos fala do Espírito Santo. Lucas capítulo 8, verso 16, por favor, pastor Gessé. Glória a Deus. Lucas 8:16. E ninguém, acendendo a candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas ponha-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Por favor, Isaías capítulo 60 e o verso 1 também, por favor. Deus nos chamou para sermos luz. Deus nos chamou para a luz. Glória a Deus, glória a Jesus. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. A glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Nós somos chamados para iluminar aqueles que se aproximam de nós. Eles estão sendo iluminados ou apagados? Eles estão sendo iluminados ou estão sendo colocados de lado? Mas a luz que habita em nós, Jesus Cristo, ela deve resplandecer na nossa vida. Esse candeeiro está conosco, glória a Deus. Mantenha esse candeeiro aceso. A lamparina, ela precisa de óleo, de azeite para estar acesa. Ela precisa do Espírito Santo para estar acesa. E nós glorificamos a Deus, que mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas deficiências, esta luz continua brilhando em nossas vidas. Não porque somos bonzinhos, não porque somos especiais. Especial é Ele, a graça é dele, o favor é dele, a misericórdia dele. Glória a Deus. Aleluia. E dentro deste cenário, é interessante que Eliseu queria retribuir a bondade daquela mulher. Ela não pediu absolutamente nada para o profeta. Ela fez de coração para agradar ao santo homem de Deus. Mas Eliseu sentiu o desejo de retribuir a sua bondade. E Eliseu pergunta para Geazi: olha, vê com esta mulher, com a sunamita, o que pode se fazer? Se eu posso interceder a ela junto ao rei, o que eu posso fazer para ajudá-la? E ela foi muito sincera e muito simples, porque ela disse: olha, eu na verdade não preciso de nada, porque eu habito no meio do meu povo. Ou seja, Deus tem cuidado da minha vida e da minha família. Ela não queria fazer um balcão de negócios com o profeta, porque ela estava abençoando o homem de Deus sem segundas intenções. Ela estava abrindo o coração para abençoar o homem de Deus. E Eliseu, conversando com Geazi, disse para ela: olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos ver qual é a necessidade que ela tem. E Geazi disse para ele: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Geazi deu uma informação para o profeta Eliseu: ela não tem filho
E depois ele colocou um obstáculo, uma dificuldade. E o seu marido é velho, ou seja, aqui não tem solução, aqui está tudo resolvido, eles estão vivendo aqui sem filhos. Quem colocou a dificuldade foi Geazi, mas o homem de Deus, ele não coloca a dificuldade na frente, ele coloca Deus na frente. Pode alguém dizer, é difícil, olha, faz tempo, já faz décadas, não tem condições, a porta não se abre, mas o homem de Deus não está olhando para os obstáculos, o homem de Deus não está preocupado com as circunstâncias. Nós sabemos que Deus é todo poderoso para abrir as portas. Pode ser que Deus fechou uma porta porque Ele tem algo maior para ser aberto lá na frente. Em nome de Jesus, não olhe para a porta fechada, olhe para o céu, porque a bênção e a vitória vem dele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Geazi frisou bem, olha, eles não têm filho, e tem um detalhe, o seu marido é velho. Mas o homem de Deus não se ateve à idade do homem. Ele pode ser velho, mas Deus é todo poderoso. Pode ser antigo, pode ter uma idade avançada, mas Deus é todo poderoso para abrir a porta da bênção, da vitória. Nós muitas vezes colocamos obstáculos, nós muitas vezes damos ouvidos às dificuldades. Olha, não vai dar. Olha, comprar esse terreno aqui para a igreja é muito caro. Olha, construir uma igreja hoje em dia é tão difícil. Olha, a minha família já é de outra religião há tanto tempo, não tem jeito de ficar pregando o evangelho. Nós não devemos dar ouvidos aos opositores da nossa fé. Nós devemos sempre dizer: o Deus Todo-Poderoso ainda faz milagres. O Deus que operou ontem, opera hoje, opera amanhã. O Deus que opera milagres está conosco aqui esta tarde, glória a Deus. Nós não estamos preocupados em ficar olhando para o retrovisor. O retrovisor é pequenininho, nós estamos olhando para frente. Deus pode, Deus é poderoso, Deus é tudo e todo poderoso em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. É interessante que o profeta diz àquela mulher, mandou chamar e disse: olha, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Por volta de quase um ano depois, o tempo da gestação, o texto diz: e concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Quando Deus dá uma revelação, uma palavra ao homem de Deus, não cai por terra. Se Deus falou, pode crer em nome de Jesus. Se Deus disse que vai fazer, pode demorar 2 anos, 5 anos, 10 anos, Ele é todo poderoso para operar milagres e Ele vela pela sua palavra. O profeta tinha uma convicção: daqui a um tempo determinado você vai abraçar o seu filho. No primeiro momento ela disse: olha, não mintas a tua serva, ou seja, não brinque com as minhas emoções, porque ela sabia da impossibilidade física e das limitações. O seu marido já era de idade, mas o profeta disse: aguarde em Deus. Verso 17: e concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores. Já era uma criança que andava de um lado para o outro e acompanhou seu pai com os trabalhadores, e lá ele sentiu uma forte dor de cabeça. O pai, percebendo que a coisa era um pouco séria, pediu que o levassem para sua mãe. E diz o texto: e ele o moço levou para a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. A promessa do homem de Deus tinha morrido naquele momento. Mas quando nós olhamos a história e o texto, nós vemos a sabedoria desta mulher.
porque ela não entrou em desespero, pastor Alberto Brito. Ela não fez barulho, porque ela tinha no seu coração: o homem de Deus falou, se cumpriu, e eu vou até ele, porque Deus há de resolver essa situação. O texto diz que, verso 21, e aqui me encanta esse verso 21, porque o quarto que ela fez, a cama que ela e o seu marido prepararam para o profeta, foi onde ela depositou seu filho morto. Ela investiu no passado e agora ela colocou o filho na cama do profeta. É interessante que ela não falou nem para o seu marido, porque talvez o seu marido quisesse sepultar o menino em seguida, porque não se podia ficar muito tempo com alguém que estava morto em casa, tinha que sepultar. Mas esta mulher, cheia de sabedoria e fé, diz o texto no verso 21, e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Existem problemas que nós não podemos sair divulgando por aí. Tem gente que gosta de ir para a internet, para as redes sociais, abrir o seu coração. Não, abra o seu coração para Deus e para os homens de Deus. Abra o seu coração para quem tem resposta para lhe dar. Ela fechou o menino na cama do profeta e chamou o seu marido e disse: olha, prepara aí um dos moços para me acompanhar com uma jumenta, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E ela não falou para o seu marido que o filho havia morrido. E o marido questionou: mas espera aí, por que você vai lá hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: vai tudo bem. Ou seja, shalom, está tudo em paz. Nós estamos na bênção de Deus, está tudo tranquilo. Ela não disse uma palavra para o marido: olha, o nosso filho está morto lá no quarto do profeta. Não, ela guardou no seu coração: eu vou buscar o homem de Deus que fez a promessa, para que ele dê uma solução diante de Deus. O seu marido não foi informado, e ela foi ao encontro do homem de Deus. E diz o texto que ela seguiu juntamente com o seu moço, com o moço que servia a família, e disse: olha, não pare no caminho, só quando eu te disser. E ela partiu e veio ao homem de Deus. E onde é que Eliseu estava? Eliseu estava no Monte Carmelo. Estava orando e buscando a Deus. O nosso lugar é na oração. É na oração que nós temos a resposta. É na oração que o céu se abre. É na oração que o sobrenatural acontece na minha vida e na sua vida. O homem de Deus estava no monte orando e clamando ao Senhor. E ela tinha o endereço certo: eu vou lá para o monte aonde o homem de Deus está. Diz o texto que ela foi, e quando ela estava a caminho, ele a viu de longe. E disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. É interessante que quando ele estava lá no Monte Carmelo, e ele vendo-a, o homem de Deus de longe, o homem de Deus enxerga longe. Tem muita gente que só enxerga perto, mas quem serve a Deus enxerga longe, porque Deus dá revelação de coisas que estão longe. Tem coisas que estão longe de nós, mas Deus já está mostrando, Deus já está falando conosco. Está longe, mas pela fé eu creio, eu abraço, eu recebo. Está longe, mas Deus vai fazer. Está longe, está difícil, mas eu já estou vendo. A mão de Deus vai operar milagres, glória a Deus. O homem de Deus a viu de longe. E ele disse ao seu moço Geazi: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Como que estava bem se ela tinha deixado o filho lá no quarto do profeta morto? Mas ela tinha uma fé e uma convicção:
Vai bem porque eu sei o Deus que eu sirvo. Vai bem porque Deus é todo poderoso para dar vida de volta ao meu filho. Vai bem porque eu estou conversando com um homem de Deus. Nesta tarde nós podemos dizer: vai bem na nossa vida porque Deus está no comando de todas as coisas. Vai bem porque Deus continua no trono. Vai bem porque Deus está no controle absoluto da minha e da sua vida. Vai bem porque a nossa família está guardada por Deus. Vai bem porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas Geazi chegou e a retirou. Disse, porém, o homem de Deus: deixe-a, porque a sua alma nela está triste e amargurada. O homem de Deus tem sensibilidade das coisas. O homem de Deus tem sensibilidade espiritual. Deixa ela aqui porque a sua alma está amargurada. Mas o homem de Deus também é sincero, porque ele diz assim: e o Senhor me encobriu e não me manifestou qual é a angústia desta mulher. Embora o profeta não soubesse o que tinha acontecido, ele sabia de uma coisa: Deus continua no controle. Eu não sei qual é a angústia da alma desta mulher, eu não sei qual é a luta que ela está passando, mas Deus ainda não me mostrou. Mas ele tinha uma convicção: Deus há de fazer um milagre uma vez mais. O nosso Deus é o Deus que fez milagres ontem, faz milagres hoje, vai fazer milagre amanhã. Glória a Deus. Deus é todo poderoso. Glória a Jesus. Deus não me mostrou e não me manifestou. Verso 28. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não saudes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Eliseu percebeu que tinha alguma coisa que havia acontecido com o filho dela. E disse para Geazi: olha, leva o meu bordão, meu cajado lá e vai e põe sobre o menino. Mas ela disse: olha, porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Ela ficou aos pés do profeta: vem na minha casa, vem na minha casa. E ele o seguiu. E diz o texto, eu estou correndo porque o tempo também corre: Geazi passou diante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e trouxe o aviso dizendo: não despertou o menino. Verso 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. A cama que era do profeta, preparada pela mãe do menino, estava guardado o menino para o milagre. O investimento que você fez no passado, Deus vai dar resposta. Quando nós investimos no reino de Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Nós temos que continuar crendo e fazendo o que Deus coloca no nosso coração para fazer: investir no reino de Deus. Ninguém perde investindo no reino de Deus. Deus não deve ficar devendo nada para ninguém. Aquela mulher investiu na casa, no quarto para o profeta, e quando veio a dificuldade, a luta, ela sabia no seu coração: eu não vou sepultar o meu filho, eu vou colocá-lo na cama que eu preparei para o profeta, para o santo homem de Deus. Ela tinha uma convicção: Deus é todo poderoso para voltar a dar vida para o meu filho. Deus é todo poderoso para voltar a dar vida aos nossos sonhos. Deus é todo poderoso para dar vida aos nossos projetos. Nesta tarde, em nome de Jesus, você investiu no reino de Deus, Deus é poderoso para lhe dar a paga. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O menino estava morto na cama do profeta. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele, ambos,
e orou ao Senhor. Ele já sabia que Elias tinha feito desta maneira, ele já tinha aprendido com o homem de Deus. E diz o texto: subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aqueceu, mas não estava vivo ainda. Nós não podemos desanimar na primeira vez. Nós temos que insistir. O profeta deitou sobre o menino, e diz o texto que a carne do menino aqueceu, mas ele não estava vivo ainda, mas Deus já estava trabalhando. Quem estava gelado, morto, começou a ficar quente, glória a Deus. A presença de Deus começou a trabalhar na vida daquele menino morto. Pode estar morto para alguém, mas para Deus, ele pode voltar a dar vida. O profeta diz aqui o texto que o menino aqueceu. Verso 35, depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra. Eu penso que ele estava andando na casa e dizendo: Senhor, volta a dar vida para este menino. Não deixa cair por terra a palavra que o Senhor me deu para esta mulher. O Senhor prometeu um filho para ela, ele morreu, ele aqueceu, mas ainda não está vivo. Eu penso que ele andava na casa dizendo: Senhor, opera o milagre da vida, volta a dar vida para esta criança, volta a dar vida de novo. Ele estava andando pela casa e conversando com Deus. Ele não desistiu da primeira vez. Ele estava andando na casa, e diz o texto que depois que ele passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre eles. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Deus operou um grande milagre. O menino estava na cama do profeta. O menino estava no quarto que a mãe fez para o profeta. O menino voltou a ter vida para a glória do nome do Senhor. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse: toma o teu filho. O profeta não estava atrás de flecha. O profeta não estava atrás de glória. Ele mandou entregar o menino e disse: está aqui teu filho. E veio a ela e se prostrou a seus pés, inclinou a terra e tomou o seu filho e saiu. Esta mulher investiu no homem de Deus, ela investiu na obra de Deus, e Deus operou um grande milagre na vida desta mulher. O menino voltou a ter vida. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, e que possamos guardar no nosso coração esta palavra: quem investe no reino de Deus é abençoado por Deus. Deus prepara e guarda os seus servos. Deus prepara bênçãos para os seus obreiros. Continue servindo a Deus, continue servindo e adorando ao Senhor, porque a glória para Ele. Ele tem sustentado a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Fica aqui a minha gratidão em nome de Jesus. Amém. Quantos podem agradecer a Deus por esta mensagem poderosa? Graças a Deus. Que Deus continue abençoando o pastor Jeremias Borges e a sua família. Muito bem. Queridos, nós vamos cantar. Vamos cantar. Estamos alegres? E a Bíblia diz: quem está alegre, cante louvores, né? Então vamos cantar. Nós vamos cantar mais um hino. Enquanto cantarmos este hino, nós vamos também contribuir para o bem da obra do Senhor. Estaremos recolhendo